para ele. Boa noite, galera do Trave de Chinelo. Boa noite a todo mundo aí, razões da minha libido. Estamos aqui hoje iniciando o nosso primeiro episódio do podcast do Trave de Chinelo. Conto hoje com a presença do Rafael Baião. Fala aí, galera, e aí, seus fake? Vamos falar um pouco de futebol hoje. Também nosso amigo Thiago Anjo. Fala aí, boa noite, gente. Deixando aqui minha mensagem, não adianta ter bola se você não sabe usar, hein? Vitor Emanuel também com a gente. Boa noite, povo. Nossa primeira participação em podcast, dá aquela saudade que a gente não viveu ainda. Pelas nossas frases aí já deu para ter uma noção que o nosso tema hoje será a seleção brasileira aí na Copa América. Inevitavelmente vamos falar também da situação do Neymar, né, que envolveu a seleção num geral. Primeiro vamos começar falando dessa convocação que já deu o que falar. Alguns nomes de fora, muita coisa pra gente discutir aí. Passar rapidinho a lista para vocês. Os goleiros são o Alisson, o Ederson e o Cássio. Laterais Daniel Alves. O Fagner foi convocado, mas já adiantando aí que ele tá com uma lesão, existe o risco dele ser cortado. Felipe Luiz na lateral esquerda, Alexandro completando a lista. A zaga Miranda, Thiago Silva, Marquinhos e Éder Militão. Os meias Casemiro, Fernandinho, Alan, Arthur, Paquetá e Coutinho. Na frente Neymar, Everton, Cebolinha, David Neres, Richarlison, Roberto Firmino e Gabriel Jesus. E aí, galera, para começar falando dessa convocação aí, os nomes que para vocês nem deveriam estar aí, vamos lá. Começando, para mim, eu acho que essa lista do Tite não tem grandes questionamentos. Porque você pode mudar um nome ou outro, mas o grosso mesmo, os jogadores importantes, eu acho que estão ali. Eu acho que para mim o nome que faltou nessa lista aí, sem sombra de dúvida, foi o Fabinho. Mas também você não acha que não seria uma coisa assim que a seleção mudaria de patamar se o Fabinho tivesse sido convocado ou não. Sim. Mas para mim o grande erro do Tite nessa convocação foi esse. De resto, por exemplo, pode questionar o Fagner na lateral direita, mas pô, se não for o Fagner vai ser quem? Não tem muito lateral direito, talvez o Danilo do Manchester City, mas também não acho confiável assim igual o Fagner. Para mim não tem muita coisa que falar nessa lista, não sei para mim a ausência do Fabinho. Eu acho, inclusive, que Deus é brasileiro e o Fagner não vai, e ele vai botar o Fabinho na lista, mesmo o Fabinho estando jogando de volante. E vai salvar a vida dele, isso que vai acontecer. Mas eu estou muito em linha com o que o Baião falou. Não tinha muita gente, não tem gente de fora que vai resolver o problema. Né? A gente pode, eu prefiro um ou outro, mas é muito parecido. A ausência do Dedé eu achei estranha também, apesar desse ano ele não estar tão bem, mas é um cara, enfim, com uma imposição física e uma experiência. O Marquinhos tem a imposição física, mas ainda não tem a experiência, eu acho. E na frente é o que tem, não tinha muita coisa diferente para puxar também não. Muita gente fala de Vinícius Júnior aqui no Rio principalmente, mas ele não chegou a nem jogar na seleção. Depois que ele voltou da contusão, ele mal jogou também. Então acho que o Tite foi bem coerente dentro do que ele vinha fazendo. E aí uma opinião minha, muita gente criticou, para mim, não levar o Daniel Alves é que seria completamente idiotice. O Daniel Alves é o melhor lateral direito do mundo e a gente reclama só porque o cara tá velho. Poxa, assim, até fico achando estranho a conversa de bar que a gente teve agora, porque eu concordo. Normalmente nesse papo de futebol tem sempre discordância de um lado, do outro. Eu acho que realmente não tinha muito que mexer na lista, não. Só que quanto aos objetivos do Tite é que eu fico pensando assim, que eu não sei, sabe? Que eu achei que estava faltando alguma coisa. Eu acho que ele tá... até são algumas matérias de jornal falando sobre isso, né? Que ele estaria focado em fazer manutenção do emprego do que criar um projeto para a seleção. De usar a Copa América para trazer novos nomes, né? Apresentar outros jogadores, dar oportunidade para alguns jogadores que estão aqui no Brasil, que a gente fica sempre com aquela dúvida de, pô, dá para ser titular, não dá? Tipo o Arthur, por exemplo. Mas quanto a tirar alguém daí, realmente eu acho que não tem, não. Não tinha muito que mexer. Pelo menos para jogar a Copa América com o melhor que a gente tem, né? Pelo menos o melhor que a gente tem na atualidade. Como você falou, na minha cabeça é muito... O Tite tá quase que na obrigação de ser campeão, mais do que pensar no projeto. Porque se ele não ganhar, ele praticamente não tem projeto para 2022, né? O cargo dele tá bem em risco. Então acho que
a convocação deixou isso claro. Tipo, eu quero pensar no agora e depois a gente pensa na tal renovação. Claro que ele já mudou alguns nomes, quase que inevitáveis também não mudar. Mas, para mim, o sintoma claro é você colocar o Fernandinho e deixar o Fabinho de fora. Mostra muito que ele tentou pegar a base dele e continuar do que propriamente fazer essa troca de ciclo, né? O Fabinho acho que foi um dos melhores, se não um melhor volante aí da Liga dos Campeões. E ficar de fora pro Fernandinho, que vem de uma Copa marcado, vem de 2 Copas praticamente marcado, né? E até já tendo idade, acho que ninguém sentiria a falta ou questionaria se ele não tivesse. Algumas ausências que eu notei foi... Acho que o Fabinho foi, como o Baião falou, foi a mais notada exatamente por o Liverpool campeão da Liga dos Campeões, né? Não tinha sido ainda na convocação, mas na final, com ele fazendo um partidaço na semi e a competição inteira. O Lucas foi muito falado pela semifinal, a forma que ele jogou e talvez merecer por isso, o momento. Eu sempre achei que foi um jogador muito injustiçado nessa passagem da seleção. O terceiro goleiro acho que é muito questionável, trocar um por outro é 6 meia dúzia, e aí eu entendo o técnico ter sua preferência, um homem de confiança, no caso do Cássio. O Vinícius Júnior, que eu acho que era talvez o jogador em potencial para suprir essa ausência do Neymar, entre aspas, que pode vir a acontecer, e trazer esse brilho que a seleção falta, apesar do que o Thiago falou, ele é muito novo, não teve experiência com a seleção, apesar de que chegar no Real do jeito que ele chegou já mostrou que ele não está sentindo muito essa coisa de adaptação, né? Digamos assim. E o Marcelo, que para mim, mesmo em má fase, continua sendo o melhor lateral esquerdo que a gente tem. Não vejo muita diferença entre o Alexandre e o Felipe Luiz, e o Marcelo eu acho que ele tem uma coisa de ser um jogador que ele pode decidir um jogo pela qualidade técnica dele, né? Não sei se vocês concordam. Eu falo uma coisa só para concordar com o Thiago, né? Que eu falo isso várias vezes sempre tomo esporro com meus amigos, não sei o quê. O Daniel Alves é o melhor lateral direito do brasileiro, assim, disparado. Não tem ninguém que se compara a ele. Ele tem pelo menos uns 10 anos em top 3 de lateral direito do mundo. Não, muito. Eu acho tão irracional a gente questionar tanto o Daniel Alves como lateral direito titular no Brasil, que ainda mais nesse momento do Tite, como o Juan falou, que está segurando o emprego dele claramente, acho que ninguém tem dúvida disso. O Daniel Alves não tinha como não ser convocado. Ainda mais pela experiência que ele tem, pela carreira que ele teve, quantidade de título que ele ganha. Eu acho uma coisa absurda aqui no Brasil a gente ainda questionar o Daniel Alves. E fez muita falta na Copa, né, na verdade. Ele joga bem e joga sério. É uma coisa assim que é imprescindível. Detesta perder, né, cara? É o que falta hoje, né? Exatamente. O cara que fica puto quando perde, pô. É chuteira preta, sabe? Naquela, com mais que seja todo colorido fora de campo. Aquele jogador raiz, né? Tipo, brasileiro raiz. Leva a sério. O alfaiate dele é o Agostinho da Grande Família, né? Ele é tão raiz que ele é o Agostinho, esse vestido. Por aí. Então, ele fora de campo parece um taxista, tá ligado? O óculos. Puta. Só que é mó desse nível mesmo. uma das questões que para mim poderia fazer uma diferença era você não levar o Fagner, você não levar o Fernandinho e você levar o Fabinho e mais um homem de frente. Talvez até botar o Lucas Moura ou o Vinícius Júnior nessa lista. Porque você tendo o Daniel Alves, você tendo o Militão que já foi lateral, você tendo o Fabinho que já foi lateral, você tendo o Marquinhos que às vezes joga de lateral, talvez você pudesse abrir essa vaga. Eu acho que a seleção ela tem que pensar muito dessa forma. É quase que uma seleção olímpica que você só pode levar 18 e você acaba tendo esse pensamento. Acho que o Tite poderia ter tido esse pensamento, já que o Fagner não é um jogador unanimidade de estar ali. Na verdade é um filho dele, né? Então eu acho que ele poderia ter pensado dessa forma. Pô, não vale a pena eu ter um Vinícius Júnior, que é um cara que pode me ajudar, um Lucas Moura, e não levar o Fagner e ter o Fabinho e o Éder Militão como essa opção de lateral, já que o titular é o Daniel Alves indiscutivelmente. Não sei se vocês concordam com isso. É triste, mas o Tite faz um por um, cara. Ele faz um por um. Sempre. Também acho que ele faça um por um, mas eu acho que ele tá errado nisso. Mas não pode fazer. Eu acho que ele tá errado, mas ele convoca assim sempre. Nessa questão do lateral direito, então, se você tivesse dois laterais direitos, por exemplo, à esquerda, o Felipe Luiz, o Alexandro e o Marcelo, são os três melhores, então se você convocar dois ali, pra mim, não faz muita diferença, ainda mais na temporada que o Marcelo fez esse ano. Mas na lateral direita, a diferença do Daniel Alves para qualquer outro lateral direito do Brasil é gritante. A diferença é muito gigante. Então ele poderia não convocar um lateral direito que não vai fazer diferença, porque já que você tem outros jogadores que podem suprir aquela carência ali no decorrer de um jogo, por exemplo. Que eu acho, por exemplo, até o Fabinho e o Militão fariam a lateral direita melhor que o Fagner. Nessa é a minha opinião. Sim, por favor. E eu queria discordar do Juan, cara. Pô, tudo bem que o Lucas Moura fez
porra, 3 gols na semi, beleza, mas uma temporada de reserva, cara. Não faria sentido. Pode ter sido injustiçado em algum momento, mas pra mim o Tite, nesse ponto, não erra. E aí também falando de um outro negócio que você falou, Juan, pensei que ele podia renovar e tal. Pô, tu pega a lista de Toulon, cara. Tem, sei lá, o Renan Lodge. O resto não tem chance nenhuma de estar na seleção, entendeu? E o Renan Lodge ainda assim a gente ia testar. Talvez o Pedro se voltar a jogar em alto nível, ponto. Mas tem umas renovações que eu acho que, na verdade, estão ali no meio do caminho. Não necessariamente são os garotos novos que estão em Toulon, mas um exemplo, para que levar Thiago Silva e Miranda, para mim poderia ter só um. E você pode levar um Felipe, que foi pro Atlético de Madrid agora, que era do Porto, que fez uma temporadaça e tem 30 anos. Ainda dá para chegar na Copa com mais gás do que o Miranda e o Thiago Silva. Provavelmente, se um deles chegar, vai ser só um. Então não tinha tanta necessidade, entendeu? Dentro desse pensamento de renovação. E o Lucas Moura, eu entendo esse ponto de como reserva, talvez eu também não levasse. Eu só levantei porque foi muito falado na época da convocação. Mas se a gente pensar também em momento, o Coutinho praticamente hoje em dia é descartável no Barcelona. Socorro. E assim, para 30 anos eu levava o Dedé, tá? O Dedé para mim entra nessa faixa aí de um zagueiro com 32 anos, ele não é velho. O Dedé para mim tava nessa onda aí. Como você mesmo abriu falando, eu acho que ele não começou esse ano jogando o que ele jogou ano passado. Uhum. Então talvez esse tenha sido o peso, né? Jogador nenhum que presta com 32 anos tá velho, assim. É verdade. Jogador que se garante só no físico, não é nível de seleção, entendeu? O cara tem que ter alguma coisa a mais. É onde tem esses medalhões, tipo o Daniel Alves, né? O próprio Neymar, por mais que faça uma porrada de merda fora de campo, ainda assim ele oferece sempre aquela coisa a mais. Ele não é só rápido, ele não é só ágil, ele tem uma inteligência diferente para jogar. Então, eu acho que quando você monta a lista, tem que levar essas coisas em conta. Então, a gente falou, tipo, titular, reserva agora, assim, sobre o lateral, por exemplo. O Felipe Luiz e o Alexandre, eu acho que eles jogam praticamente a mesma coisa. Fazem praticamente a mesma coisa quando estão em campo. Agora o Daniel Alves e o Fagner, sem falar sobre nível de um pro outro, que já é uma coisa absurda, mas o Daniel Alves joga de um jeito, o Fagner joga de outro. São as duas coisas que o cara tem que pensar quando monta, assim, tipo, titular e reserva, eu acho. Tem que pensar se o cara vai só ser aquela sombra pro caso do cara se machucar, ou se ele vai ter um reserva que possa mudar o jogo. Eu vou tirar esse titular aqui e vou colocar esse reserva porque eu quero uma outra função em campo. Aí nessa seleção eu não vejo muito disso. Quando você comentou sobre abrir uma vaga na lateral para colocar alguém no lugar do Fernandinho e tal, eu acho que isso seria bem legal de fazer, mas não tem técnico brasileiro que faça isso. Isso é uma coisa muito de europeu, de pensar no reserva como um jogador a mais que possa entrar, não só porque o titular tá ruim, acho que pode mudar o jogo porque joga diferente e tal. Eu sei que não é muito nosso tema, mas até puxando esse gancho que você falou, acho que a grande diferença tá aí, né? O técnico brasileiro, pelo que eu tenho visto hoje em dia, é muito 6 meia dúzia e só coloca mais atacante quando precisa. Quando tá num esforço, aí vai pro tudo ou nada e bota mais gente pra frente, acaba perdendo meio que o desenho tático. Esses dias foi até curioso, eu vi uma entrevista do Rafinha, lateral do Bayern, ele falando sobre o Guardiola, que o Guardiola já botou o Rafinha na zaga para jogar contra o Manchester City. Ele falou que o time do City não era alto, ele não tinha nem treinado assim. E aí ele precisava daquela formação. O Rafinha na hora falou, você é louco, eu nunca joguei na zaga. E eles foram lá e meteram 3-0 no City. Então assim, o cara que conhece o elenco, conhece a característica de cada um e sabe o adversário, acaba tendo esse elenco na mão. Eu acho que falta isso um pouco para os técnicos brasileiros. O time é o mesmo independente do adversário, na hora de mexer ou na hora de, não posso contar com tal jogador, então como eu vou jogar, eles optam sempre pelo 6 meia dúzia. Nunca posso mudar o esquema, já que eu não tenho essa peça. E isso falta um pouco, acho que faltou na Copa também, inclusive, na hora que a gente precisou de mudar o jogo, não tinha gente, entendeu? Sim, eu concordo que faltou. É como se todo técnico brasileiro fosse esse feijão com arroz temperado com soberba. Todo mundo é Joel Santana, não importa. Tá na seleção, Joel Santana, tá em um time, não interessa. É Joel Santana igualzinho. Por isso que o Sampaoli e o Fernando Diniz estão chamando a atenção agora, porque eles não fazem isso. Né? Exatamente. Dá ruim, bota volante. Tá bom, bota atacante. O cara não faz coisa diferente. É por isso que eu tô olhando pra essa lista, fico olhando pro Fernandinho, não fico, entendeu? Porra. Não é bronca com o cara por causa da Copa, entendeu? No dia do jogo contra a Bélgica, é óbvio que eu fiquei bolado como 99% dos brasileiros. Mas não é bronca com o Fernandinho, não. Mas eu não vejo vaga nele, assim, a vaga pra ele, não vejo mais. Eu consigo entender que ele é importantíssimo no City, mas eu não consigo ver ele passando essa importância quando ele vai pra seleção. Desses aí, se eu pensar assim, por exemplo, do Fernandinho, se botar pela temporada, dessa temporada agora que acabou a Europeia,
O Fernandinho jogou muito mais bola que o Casemiro, disparado. O Casemiro chegou a pegar banco no Real Madrid e o Fernandinho é um dos capitães do City, é super importante. O problema do Fernandinho é que na seleção ele não dá azar, né? Não é nem que eu acho que ele se jogue mal, eu acho que ele dá azar, fazer gol contra em jogo de eliminação, mas não sei, cara. Eu acho que o Fernandinho já tinha que ter saído da seleção mesmo, por causa mais da idade do que pela bola, porque eu sou bastante fã dele. Jogador ruim, ele não é mesmo, não. Ele não é ruim. Não. Mas, pô, pra fazer a função dele na seleção, acho que, sei lá, já. É porque quando a gente fala no Real Madrid esse ano, acho que todos que vêm de lá, a gente vai falar que estão sendo questionados, porque o Real Madrid fez uma temporada pífia, mas sabe que o Casemiro na seleção é total segurança, é o melhor que a gente tem naquela posição no momento. E ele é um jogador na seleção e é outro no Real Madrid, independente da fase, no momento, né? No auge ele estava bem nos dois, mas o Fernandinho já é o contrário. O Fernandinho ele sempre vai bem no City, porque parece que o Guardiola sabe usá-lo, e na seleção é o que você falou, ele não consegue desenvolver, é um pouco de azar com também não sei, muda o peso da camisa, não sei, ele sente, ele não consegue ser esse cão de guarda que todo mundo espera que passe a segurança que precisa. Só uma coisa extra do Casemiro. Uma coisa que é muito legal do Casemiro na seleção é que você consegue botar ele em campo e ficar só ele de volante, assim, sério, né? Só ele mesmo fazendo a proteção da defesa e o resto inteiro ficar com a criação e não dá ruim. Ele dá conta do recado. Óbvio que, tipo, a zaga ajuda, a lateral ajuda, não é, tipo, mérito inteiro dele. Mas dá pra você fazer esse meio de campo só com ele de meia de defesa e a coisa funciona, cara. Aí com o Fernandinho não dá certo. Então acho que fica meio, sei lá, sem graça quando ele tá em campo. Vai ter gente querendo me bater, mas pra mim o Fernandinho é o Márcio Araújo melhorado. Se quiser, Ricardo, não te ouço, hein? Vai querer trazer o Fernandinho pro próximo trabalho. Eu não ia ofender o cara desse jeito, não. Pra gente fechar aqui o assunto convocação, acho que o time titular do Tite é bem definido, né? Acho que ninguém tem muita dúvida. Acho que atualmente eu vou escalar, se alguém tiver alguma controvérsia aí, me avisa. Então, assim, mesmo que leve um pouquinho mais de tempo, vai por posição que a gente faz concorda, não. Acho que fica bom. Sim, eu acho que o Alisson, questionável no momento, certo? Sim. Sim. Daniel Alves, a gente pode pular. A zaga, que talvez eu tenha uma certa dúvida. Eu acho que o Marquinhos sai de titular de qualquer forma. A dupla dele é que eu tô na dúvida se será o Miranda ou o Thiago Silva. Então, eu acho que ele vai Thiago Silva. Eu acho que ele vai por causa do PSG, inclusive. No amistoso agora, ele vai de Marquinhos e Miranda. Eu não sei se é só um teste. Tô achando que era o Miranda. Eu tô apostando no Miranda. É meio complicado isso aí, né? É porque é aposta mesmo. Eu acho que a unanimidade que a gente entra aqui é que o Marquinhos que vai ser titular, né? Pelo menos um dos dois, né? Vai ser o Marquinhos. Talvez seja uma das únicas dúvidas que a gente ainda tem, acho que é essa dupla do Marquinhos, porque exatamente por ele ter levado os dois experientes, aí fica aquela coisa, pô, então qual que ele vai usar? Que acredito que ele não vai de Thiago Silva e Miranda de novo, então... Já mudando de ideia que eu falei agora nisso do Thiago Silva, mas o Thiago Silva tava vindo de lesão, né? Então é provável ele botar o Miranda mesmo, pelo menos no primeiro momento. Na lateral esquerda, o Felipe Luiz sai jogando, Casemiro também, como a gente acabou de falar, indiscutível, né? Sim. Os meias, eu acho que na cabeça do Tite ele gostaria muito de ter Arthur e Paquetá, mas eu acho que o Paquetá não correspondeu com o que ele esperava nesse pouco tempo, então ele vai manter Arthur e Coutinho. Eu não sei se vocês concordam. Concordo, até porque o Paquetá no Milan não tá, tipo... Tá em adaptação ainda tá... E ainda fez aquela merda lá, né? De brigar lá, deu uma porrada no cara. Pois é. Até deu entrevista agora há pouco tempo, falando que achou que não ia ser convocado, mas acabou sendo. Eu acho que é muito isso também, que eu acho que o Paquetá é muito futuro da seleção, porque ele é muita bola, né? Mas é essa adaptação mesmo, primeiro ano de Europa, não é fácil chegar jogando. Esse meio eu vejo como meio promissor mesmo. Casemiro, Arthur e Paquetá, para mim, são um meio que parece que vai ser o meia firme da seleção, né? Então, eu acho, inclusive, que é uma das pouquíssimas coisas. Eu acho que só tem isso para resolver nos amistosos. Se o Paquetá arrebentar no amistoso, ele vai ser um paquistoso. Se ele arrebentar, vai ser um paquistoso. Eu acho que o Paquetá é mais pro futuro. Eu não colocaria ele como titular hoje no Brasil. Eu acho até então que o Alan estaria na frente dele, cara. O Alan vem de temporada muito boa no Napoli. O Alan, eu acho que se o Tite quiser uma armação um pouco mais defensiva, eu acho que se ele jogar Casemiro, Arthur e Alan, ele perde um pouco de criatividade de chegada na frente. Eu acho o Alan muito preso. E aí o propósito de você ter o Casemiro, que dá essa liberdade de você poder botar uma porrada de cara então, mas aí a gente tem que saber também, depende de como o Alan vai jogar com o Tite, né?
porque o Alan no Napoli ele é muito agudo, né? Mal comparando, não é falando mal do Alan, né? O Alan fazia muito o que o Paulinho fazia nos tempos bons dele, de invadir muito a área, de chutar de fora da área, de entrar na área para receber como elemento surpresa. É diferente do Paquetá, que o Paquetá é mais habilidoso, né? Mas no primeiro momento eu escolheria o Alan para titular e não o Paquetá, mas não Pra, vejo tanta diferença assim também. pra mim, entra naquilo que eu falei do 1 por 1. O Alan disputa com o Arthur e ponto final. O Tite não pensa no Alan jogando com o Arthur. Também acho. Entendeu? Aí, pra mim, é um problema do Tite. Não tô dizendo que o que você tá É. falando não faz sentido, não. Eu não vejo o Tite fazendo isso, entendeu? Eu acho que Casemiro e Arthur é mais que definido. A dúvida eu acho que é Coutinho ou Paquetá, e talvez jogar o Coutinho aberto e o Paquetá por dentro, mas aí o Coutinho tiraria a vaga do Richarlison, por exemplo, que vem muito bem, né? Eu acho que pegou esse lado direito aí que o William não tá mais. Eu acho que ele também não tem muita dúvida de que vai ser o titular ali na direita. E o próprio Felipe Coutinho também não tá jogando essa bola toda. Pois é. O Coutinho é aquele caso de jogador que o técnico confia no futebol dele dentro da seleção, que não convoca analisando o que ele tá fazendo no clube, porque realmente no clube ele tá bem questionado, né? E na frente acho que a dúvida é mais Firmino e Jesus, mas eu acho que o Firmino larga na frente, né? Ah, mas pra mim de longe. Não que eu acho o Jesus ruim, mas o Firmino tá vivendo fase muito melhor do que a do Jesus. O Jesus é banco, né? O Gabriel Jesus é uma parada assim que me deixa muito impressionado, de forma negativa mesmo. Porque assim, o cara joga muita bola, ele é muito, muito bom. Ele aqui no Brasil, ele se mostrou jogador de nível Europa muito cedo e muito rápido. Pô, tem dia que ele chega no City e ele arrebenta com os jogos, mas caraca, não tá correspondendo o que a gente vê ele jogar, sabe? E o Firmino, ele parece que tá, tipo, à vontade. É o que dá vantagem pra ele, na minha opinião. Porque eu acho que o Jesus é um pouquinho não, é bem melhor que o Firmino, na minha opinião. O Gabriel Jesus é bem melhor. Só que o cara não quer jogar bola, pô, não quer fazer gol, não quer, não sei, não dá pra entender. Eu não concordo muito com isso, não, que você acabou de falar, porque a diferença do Jesus que eu acho é que ele é reserva do Agüero. E o Agüero se o Agüero fosse brasileiro, por exemplo, ele seria titular no 9 do Brasil sem questionamento, que ele é muito melhor do que o Firmino e do que o Jesus. O Jesus ele é reserva do Agüero, que é o maior ídolo da história do clube, o artilheiro, essa temporada do Agüero foi fenomenal, e mesmo o Firmino sendo reserva, ele foi o terceiro artilheiro do City na temporada. Eu nem acho que ele esteja acomodado, não, que até deu uma entrevista falando que de repente procurar um outro time para ser titular. Não, Eu acho que a gente pensou que o Jesus ia chegar na Europa e ia arrebentar, porque no primeiro momento dele de Europa, ele realmente arrebentou. Ele chegou até a colocar o Agüero um tempo no banco. Só que depois não manteve essa pegada. Eu acho ele muito novo e eu acho que ele vai melhorar bastante. Ainda acho ele um bom jogador. Sim, a minha aposta é essa, que ele melhore bastante, que ele volte a pegar aquele primeiro ano dele de Europa como padrão de jogo dele, de excelência, e fique assim. Porque o que eu queria é que, tipo, na próxima Copa ele fosse o 9 e pronto, sem discussão, sabe? Aquele 9 indiscutível, que é o titular, acabou e pronto. Eu ia preferir que fosse assim, por causa do estilo de jogo dele. Eu acho legal trazer, tipo assim, por acaso eu tava vendo algumas paradas na aula de estatística, olha que merda. De número de jogador, tipo, o Jesus, cara, ele mantém a mesma média desde que ele surgiu. É praticamente um gol a cada 2 jogos. Não mudou. Esse ano a temporada dele foi assim também. Ele fez 40 e poucos jogos, não vou lembrar agora se foram 46, sei lá. 47 fez 21 gols e deu assistência para 6. Ele é um cara regular. Só que tem isso aí. E ele é regular jogando muitas vezes com o time reserva. Porque se tu pegar, ele fez gol, ele joga as Copas, né? A média dele nas Copas, que até foi o que me chamou a atenção na porra da aula, ele meteu um gol por jogo. E foda-se, tipo, um gol por jogo. Que era quando ele entrava como titular. Porque se pegar os jogos da Premier, vários jogos ele entrou faltando 15 minutos, 20 minutos. Óbvio que a média do cara vai cair, porra. Entendeu? Mas o jogo que ele começava como titular, ele metia gol. Mas o Firmino acabou de ser campeão. Não vai ter jeito. Vamos ter que engolir o Firmino. A temporada do Firmino também foi muito boa. Foi boa. Eu acho que o Baião foi muito bem, a questão da comparação também, porque acho que o Agüero é indiscutível, é o que tira o espaço do Jesus, mas o Jesus, ele, como reserva essa temporada, ele teve números muito melhores que muitos titulares por aí, brasileiros e não brasileiros, que jogam na Europa e tal. Eu confesso que quando ele surgiu e eu assisti os jogos, inclusive na seleção, ele me lembrava muito o Ronaldo Fenômeno, né? Devido à comparação, mas as características de não ser um
não tem a característica física de um centroavante, mas compensar isso de outra forma. E isso me lembrava muito, que os haters agora aproveitem para me xingar, mas me lembrava bastante. E eu acho que o que queimou ele, criou um peso agora, foi o fato de não ter feito gol na Copa, né? E o Firmino jogando o que estava jogando não teve nem a chance, que aí foi o erro do Tite, que Copa é tiro curto, tá mal sai, de colocar o Firmino e ele assumir essa vaga. Mas eu vejo também os dois com características muito diferentes. Eu gosto quando a seleção joga com Jesus, eu acho que o jogo fica mais rápido. Mas ao mesmo tempo o Firmino realmente vem numa temporada muito boa, então acho que ele larga na frente nessa titularidade. Só um dado aqui, Baião, rapidinho, que eu fiz uma pesquisa aqui, ó. 48 jogos, 16 gols, Firmino. 46 jogos, 21 gols, Gabriel Jesus. O que você falou, mesmo de reserva, o Gabriel Jesus meteu mais gol que o Firmino. Então, mas uma coisa que eu acho que a gente tem que relevar também do Firmino, cara, que o Firmino muitas vezes no Liverpool, ele não é o 9. Sim. Ele joga mais recuado, ele joga mais ali no meio campo. Não é um falso 9, porque muitas vezes quando ele joga ali, o Salah tá fazendo a vez do 9, né? E eu acho que isso que é uma característica muito boa do Firmino, dele saber voltar e armar o jogo também. Dali, ele não é só o finalizador, ele sabe armar o jogo, sabe pegar a bola, tocar de lado, que é uma coisa que eu acho que o Jesus não faz tão bem, assim, se faz pouco, mas é isso aí, eu acho que hoje, no primeiro momento, não tem discussão entre Firmino e Jesus. O Firmino tá vindo numa fase muito melhor, apesar de eu achar o Jesus bom também, eu achar ele ruim. O Liverpool ele joga praticamente sem centroavante, né? Ele aposta muito nos pontas. Então o Firmino ele volta, faz quase que um camisa 10 sem ter o 9 para tocar. Só que aí o 9 quem faz são o Mané e o Salah que fecham, né? Então ele tira o zagueiro da área e os dois entram por trás muito rápido, porque o ataque do Liverpool é muito rápido. Então eles entram por trás e o Firmino consegue servir essa bola. Então ele não é o cara do último toque, pelo contrário. Não sei se o Thiago falou, se tem esse número aí, mas o Firmino, por exemplo, deve ter muito mais assistência do que o Gabriel Jesus. Sabia que você ia falar isso. 8-6. Firmino ganha por 2. Perde em gol por 5. Opa, na prova dos 9 o Gabriel Jesus tá na frente. Literalmente na prova dos 9, né? Essa é a verdadeira prova dos 9. É o momento, né? Tem que ver o momento. E o Jesus, na minha opinião, tá, sei lá. E é o que eu falei, na seleção o Jesus teve o seu momento e não foi aproveitado. Então acho que o Firmino sai com aquela de agora é a sua chance. Só depende dele. Só pra jogar mais aquela pulga atrás da orelha, assim, tranquilo que a discussão é Firmino e Jesus. Mas o Richarlison, é uma sombrinha boa pros dois. Pois é. É um que é o que eu falei. Se o Paquetá entra pedindo passagem, talvez o Tite abra o Felipe Coutinho na direita e bota o Richarlison lá dentro e os dois sentam um pouquinho. Existem outras possibilidades, né? Inclusive jogar Firmino e Jesus, como a gente falou. O Firmino vindo um pouco mais de trás. Cabe o técnico também saber trabalhar, é o que a gente falou. Sair um pouco daquele 6 por meia dúzia, que senão realmente pode perder de não ter o melhor em campo. Exato. E aquela parte que a gente comentou sobre um reserva, que não é só a sombra do titular. O Richarlison, ele joga de outro jeito, completamente diferente do Jesus e do Firmino. Então você tem a opção de trocar só para mudar o tipo de jogo e tal. Eu acho isso uma boa. Próximo tópico, vamos meio que já passar rapidamente por um para emendar no outro. A braçadeira de capitão, que tinha sido uma questão, acho que hoje em dia, com o que está acontecendo com o Neymar, está mais do que claro que deveria ser do Daniel Alves, que ao meu ver o Neymar nunca deveria ter sido capitão, não tem nenhuma característica disso. E aí a gente entra nessa questão do Neymar, que agora ficou bem complicada. Já queria saber de vocês primeiro, vocês levariam o Neymar? Pô, cara, tem que levar, né? O cara joga bola pra caramba. É muito babaca fora das 4 linhas. Não ele, porque eu não conheço ele. Digo assim, as atitudes em que ele parece estar envolvido, acontecimentos, é sempre uma coisa muito negativa, com frequência. Mas, pô, ele joga muita bola. É um dos melhores que a gente tem no Brasil hoje. O melhor que tem. Então, ia chamar, assim. Ia fazer de tudo na convocação. Eu acho que quando a gente estava preparando isso era em relação ao soco que ele tinha dado no torcedor, né? Nem tinha rolado essa história desse possível estupro que ele cometeu. Eu acho que em relação ao soco, eu acho que ele deveria ser convocado porque ele é o melhor jogador brasileiro. Mas desses casos que está acontecendo agora, que vê desde o final de semana, que a gente está escutando, eu acho complicado. Eu acho que nem julgando se ele é culpado ou não, que não entra no mérito, mas vai atrapalhar. Com certeza, imagina se no meio da competição tem que ir policial atrás dele para pegar depoimento.
tira o foco. Agora eu não levaria mais. Eu acho que já deveria ser dispensado, vai tratar de seus assuntos particulares aí, depois a gente vê como é que fica. Aproveitando o seu gancho, só para completar, é uma questão que me veio, né? O Neymar sempre foi o cara que às vezes era muito estressado em campo, reagir, talvez, e por isso acho que também nunca mereceu ser capitão. Ele não melhorou essa postura quando teve a braçadeira. E você pega aí um exemplo, né? Um jogo quente desse, vem um adversário desse que adora provocar, vira no ouvido dele e fica chamando ele de estuprador durante o jogo. Como é que ele vai reagir? Porque a gente sabe que ele não tem muita cabeça para manter sangue frio, né? Ele pode jogar um jogo fora. Então, assim, mesmo dentro de campo, isso pode influenciar. Tem jogador que faz, o Materazzi está aí que não deixa mentir. Eu vou junto com o Baião, mas vou por esse lado. A polícia vai lá, a polícia já foi 2 vezes, 2 dias seguidos, né? O Neymar vai ter que depor, era para depor amanhã, não vai depor porque vai estar em Porto Alegre, vai ter que depor na Inclusive, sexta. a polícia foi pelo crime de internet, não foi pelo estupro ainda. Pelo crime da internet, o do estupro demora mais tempo. O problema é o da internet, que o da internet ele rápido. Trocou um crime pelo outro, né? O pai dele escolheu um crime pelo outro. Eu confesso que se eu jogasse contra o Brasil, a primeira coisa que eu ia fazer era chegar no ouvido do Neymar e falar: ô, estupradorzinho de merda. E fudeu, o Neymar não tem cabeça pra isso. Ou ele vai te destruir no drible, ou ele vai te dar um soco na cara. O Tite tá fazendo uma besteira grande em não cortar ele. Porra, eu apostaria um dinheiro que o Neymar vai ser expulso em algum jogo por causa disso. Eu também apostaria nesse dinheiro aí também. Então já vamos casar. Mentira. Vambora, você tá achando que ele não vai ser expulso? Não, a gente tem que Tô arrumar casando alguém. sem. Não, a gente tem que arrumar alguém pra ir contra a gente, que eu também acho que ele vai ser expulso. Então eu tô com o Baião. Isso também pesa muito o clima. Não sei se o Tite pode perder o controle do time, né? Porque, tudo bem, são 2 pesos, 2 medidas. Realmente o Neymar é uma coisa e o Douglas Costa, por exemplo, é outra. O Douglas Costa foi cortado por causa de uma cuspida. Ao mesmo tempo que você tem uma agressão e aí seguida de uma denúncia de estupro e o cara é blindado dentro da seleção, isso pode também gerar um clima ruim entre os outros jogadores. Saber que, cara, eu não posso fazer nada e o outro faz o que ele quiser. Ele é o dono da seleção. Mesmo que tecnicamente ele seja o diferenciado, mas até contrariando o Tite aí, que ele deu uma mudada na gramática do nosso país hoje, que ele falou que ele não é... Como é que é? Ele é imprescindível, mas não é insubstituível. O que eu saiba são sinônimos, mas pro Tite não. Então, eu acho que fica um pouco confuso. E pra mim, hoje em dia, o Neymar é substituível sim. A gente perde qualidade? Perde, mas não acho impossível ganhar sem ele. A gente ganhou uma Copa sem Pelé, por que não vai ganhar uma Copa sem ele? Uma Copa América. Só quero colocar um ponto aí, Juan. Eu xingo o Tite de muita coisa, cara. Mas pra mim não é 2 pesos e 2 medidas porque é o Neymar, não. Porque o Paquetá é menos do que o Douglas Costa. É 2 pesos e 2 medidas porque era um amistoso que não tava o emprego dele em jogo. Agora o emprego dele tá em jogo. Também entra essa questão. É por isso. Mas aí vale a pena, a questão que eu tô jogando pra vocês é essa, vale a pena trocar o ambiente da seleção, digamos assim, colocar a seleção na coluna policial junto com a futebolística, só pra ter o Neymar? Você acha que e esse retorno vai acontecer em campo? Cara, Não. Mas aí que vem a parada, cara. Eu já não sei se eu tô sendo muito peladeiro. Pô, joguei bola a minha vida inteira, entendeu? Eu sei que é importante estar com a cabeça tranquila pra fazer um jogo importante, etc, etc. Mas, sinceramente, se esses caras que estão usando a camisa da seleção brasileira não conseguem se desligar do problema do Neymar para jogar o futebol deles, eu acho isso muito estranho. Assim, existem coisas assim que afetam o clima de uma equipe. Pô, isso é óbvio, você vê isso em qualquer campeonato do mundo. Só que o Neymar ser cortado por um problema envolvendo polícia e tudo mais, na minha opinião, não era para afetar quem fosse entrar para jogar. No máximo, o reserva dele, que ia ficar surpreso de, vou jogar? No máximo isso. Mas eu acho que se dá exatamente pelo tamanho que o Neymar tem. Se fosse outro, talvez os caras conseguissem abstrair melhor. Talvez fosse até cortado. Mas esses caras jogam com o Neymar o tempo inteiro. Tipo, os companheiros de time dele jogam com ele o tempo inteiro. Todo mundo ali já deve perceber e saber. O Neymar, igual vocês falaram, não é insubstituível. Ele não é impreterível. Nada dessas coisas. Nada do que o Tite disse. Ele é muito bom mesmo. Para 99% da população do país, acho que ele é o melhor jogador brasileiro que tem na atualidade. Só que ele não é, infelizmente, o Pelé, não é o Romário, não é o Ronaldo. Dá para jogar sem ele. Eu, por exemplo, ia querer muito ver o David Neres jogando e, tipo, o Neymar no banco 1, 2 vezes, assim, só pra ver se deixava ele esperto. Porque dá pra jogar sem ele. Não é que ele não faça falta.
Fora que a gente corre um risco aí de sair um julgamento no meio da Copa América, e como é que fica? O Neymar vai preso no meio, imagina. E aí, isso não mexe? Acho que mexe muito, né? Com o clima, com o ambiente, vai mexer também com a questão tática e do jogo do Brasil. Imagina, o Neymar tá voando na Copa América e sai uma sentença e o Neymar vai preso, por exemplo. Imagina. Acho isso meio difícil. Eu acho muito improvável, porque até hoje, eu não sei se vocês viram, caiu aí já deu uma reviravolta que o advogado da menina saiu do caso e alegou que ela estava mentindo, né? Que ela deu entrada na advocacia, lá no escritório de advocacia, ela deu entrada falando que tinha sido uma agressão com sexo consensual e depois, na hora de fazer o BO, ela entrou com um estupro. Então o advogado também diz que o coisa está contraditória e acabou saindo. Então ele não tem mais o advogado de defesa. Por falar em mentira, sim ou não? Vocês cairiam nesse golpe? Eu sou casado, né? Porque eu tenho certeza que eu tava fudido. Como um bom homem casado, nunca, jamais. Gente, as esposas de vocês não vão ouvir isso não, fica tranquilo. Fala só pra mim aqui. Cara, sendo honesto, eu acho que eu não ia cair não, porque quando tu visse a foto, ia falar impossível. E aí, fake? Um amigo da faculdade me zoando, entendeu? E aí, fake. Não, beleza, mas aí você pagou a passagem e ela tá lá. Pô, já tá errado, eu paguei a passagem. Então, mas ela veio. Aí você manda embora? Pagou a passagem, não. Eu ia fazer que na situação dele todo mundo ia fazer, não tem jeito. A questão é se teve um não, se não teve um não, aí a gente vai entrar numa questão aqui que a gente não tem como saber. Pra mim, o problema já é muito mais, que a gente não sabe o que aconteceu, né? Só os dois sabem o que aconteceu, né? Ele pode ter sido enganado, como ele também pode dar lá porra da mulher. Exato, também. Isso aí a gente não pode, eu não boto não, fogo por nenhum dos dois. É um assunto delicado, envolve mulher, o que hoje em dia já é assim, já torna um assunto duplamente delicado. Acho melhor a gente falar de um assunto mais fácil. Vamos falar do caso Nardoni, então. A caneta que ele tomou lá dos juniores, maluco sem moral nenhuma. Pra gente não se complicar, vamos falar um assunto mais fácil aqui. O grupo do Brasil é fácil, né? Bolívia, Venezuela e Peru. Bem fácil, né? Peru em primeiro, 3 gols do Guerreiro. Que isso? Pra mim é passar em primeira colocação e esperar. É porque nos outros grupos tem pelo menos 2 seleções que ainda vão se estranhar. No caso, Argentina e Colômbia, Chile e Uruguai, eu diria. No nosso é Brasil sobrando e o resto... A Bolívia não ganha, se eu não me engano, 19 jogos. O grupo da Argentina é um grupo bom, né? Qual é o grupo? Você pode falar aí pra mim, Juan? Argentina, Colômbia, Paraguai e Catar. É um grupo interessante, né? Porque o Catar, se a gente se lembrar agora, o Catar, os dois convidados da Copa América foram os finalistas da Copa da Ásia, né? Pelo menos a Conmebol conseguiu acertar, né? Meio sem querer, mas acertou, né? O Catar que faz fronteira com a Bolívia, né? Sim. Isso, esse aí mesmo, cara. O Catar vem, pra mim, deve ser a surpresa. O Japão parece que convocou a seleção olímpica, né? Só tem 3 caras do profissional. O Catar não, o Catar vem pra levar a sério a parada. E foi o campeão da Ásia, né? Ganhando do time principal do Japão. Verdade. Os amistosos, inclusive, o Brasil vai pegar o Catar, né? No dia 5. E o Honduras depois no dia 9. Vai ser a primeira vaia pro Neymar, dia 5. Ainda tem isso. Essa recepção, como é que vai ser? Ele vai receber vaiado? Primeiro chapéu, a torcida já tá gritando o nome dele? Como é que funciona? Eu acho que vão gritar o nome dela. Dela? Eu acho que ele vai ser bem vaiado. Eu acho que ele já seria vaiado, até porque eu acho que a rejeição aqui dele no Brasil tá grande, cara. Eu acho que pra ele receber, ser aplaudido, ele vai ter que fazer uma Copa América estupenda, né? Eu não lembro de ter visto, de ver uma outra situação do nosso melhor jogador, digamos assim, ser tão odiado no próprio país. Eu acho que desse jeito nunca teve. Eu não lembro também, nem de ter vivido e nem de ter conhecido, estudado. Já tiveram aquelas relações de amor e ódio, né? Tipo, o Romário, por exemplo, era craque em manter isso. É que o Romário era aquela coisa não admiro ele fora de campo, mas na hora de torcer pra seleção é Romário mais 10. O Neymar, o pessoal consegue parar de torcer pela seleção porque o símbolo é ele e as pessoas não gostam dele, entendeu? É um pouco isso. É que também é uma bosta atrás da outra, né, cara? Você pegar aí, é seguido. Ele deu um soco no maluco, aí ele faz aquilo com o garoto que é fã dele, que ele é o ídolo do garoto lá na seleção. Na mesma semana que surge o bagulho do estupro, aí pra ele resolver o bagulho do estupro, ele comete um crime. Ele é completamente idiota, né?
As escolhas da carreira dele são todas erradas, né? Dentro de campo, não exatamente no futebol, mas na hora de gerir a carreira, de mudança de clube e tal. E como as coisas são feitas, né? Saiu do Santos de forma polêmica, saiu do Barcelona talvez no momento errado, não era para ter saído, indo para o Paris Saint-Germain. Chega lá o comportamento, já briga com os companheiros, tem um monte de questão extracampo. Quando é questionado, ele vai na rede social para se defender, faz uma propaganda. Não tem muito um caminho, né? Eu quero, inclusive, retificar. Não é o Neymar só que é um idiota, não. Porque, inclusive, É o staff, né? hoje saiu a informação de que, apoiado pelo seu staff, ele fez aquele negócio no Instagram. Sim, sim. Não foi uma decisão pessoal dele. É muito difícil ele fazer algo sozinho. A equipe é ridícula. A pior coisa que ele tem na vida dele são os parceiros dele, Deus do céu. Eu acho que os parceiros em si, né, na questão, acho que são os menos envolvidos. É a questão do staff mesmo. O pai, os agentes, os empresários. Não, Que- eu coloquei tudo no mesmo bolo. Ah, sim. Os parceiros você colocou as pessoas em volta, né? Mais pelo simbolismo, porque eu não tô dizendo que todo amigo do Neymar, que todo parça dele é um mau caráter ou uma pessoa ruim. Na verdade, nem o próprio Neymar, porque, de novo, eu não conheço ele. Nunca falei com ele. Então, quem sou eu pra dizer se ele estuprou, que ele não estuprou? E dizem que é gente boa, né? Você vê que todo mundo defende ele, que joga com ele, que conhece ele. Inclusive o atual da mãe da filha dele, né? Fez uma postagem e tal, defendendo o Neymar. Só que é visível que na hora de tomar decisões importantes sobre a vida dele, alguma coisa acontece que dá tudo errado, que é impressionante. Pois é. Eu estava tentando comentar aqui, não esquecer, ainda tem as suspeitas de sonegação fiscal, tanto no Brasil quanto na Espanha. Sim, isso desde a saída dele do Santos, por isso que eu falei que foi de forma conturbada. É muito sério, cara, é muito sério. É uma parada extremamente... O nível de problemas ao redor do Neymar é muito alto. Por mim, como eu falo, não faz diferença se ele sai. Ele jogar é bom, mas se ele sair, tem jeito. Também acho. Levando tudo isso em consideração, para vocês, quais são o grau de confiança e as chances da seleção nessa Copa América? 70%. Então é a Copa América, né? Brasil vai ser sempre a Copa do Mundo, o Brasil é sempre favorito, um pouco mais, um pouco menos. Copa América, levando em conta também que a Argentina tá essa bosta aí tem já uns 20 anos, né? Mas eu gostei da Argentina. A seleção da Argentina nos últimos tempos tá sempre assim, né? A convocação para mim sempre é muito boa, os jogadores são excelentes, né? Teve convocação que o Agüero ficou de fora, que o Di Maria ficou de fora, mas na hora de jogar o time não rende, aquela AFA lá é uma bagunça, né? Mais do que a CBF. Eu acho que assim, que a pretensão do Brasil é ser campeão. Se o Brasil não for campeão dentro de casa, vai dar um problema grande, o Tite vai perder o emprego dele. Inclusive coisa que nunca aconteceu, né? Teve 4 Copa Américas no Brasil, o Brasil ganhou as 4. Uma pergunta aqui. Na sua opinião, se o Brasil não for campeão, acabou Tite? Eu acho que sim. Também acho. Eu acho que a permanência do Tite na seleção está muito atrelada para o Brasil ser campeão. E eu acho que ele quer ser campeão, independente do futebol que estiver jogando. Pode estar jogando um futebol totalmente pobre, horroroso e ser campeão, do que estiver jogando um futebol bom e perder. Se perde, por exemplo, perde para a Argentina numa final, nossa, eu acho que o Tite cai no outro dia, independente do futebol que estiver jogando. 7 partidas de 1-0 e tudo bem, então. Eu não acho que tá tudo bem, mas eu acho que ele continua como técnico da seleção. Eu acho que pra CBF vai estar tudo bem. Pra gente, não. Então, eu não tô falando a minha opinião, tô falando o que eu acho que vai acontecer. Se o Brasil for campeão, independente do futebol que estiver jogando, tiver gol roubado, essas coisas aí, o Tite continua. Se perder, ele cai, dependendo do futebol que estiver jogando. Eu já acho que a gente não é tão favorito assim, não. Eu acho, inclusive, que esse negócio do Neymar vai atrapalhar muito, muito. O Brasil não vai ter apoio da torcida enquanto o Neymar estiver dentro de campo. A gente não tem uma seleção de jogadores que conseguem jogar com essa pressão. Vídeo 7-1 e o jogo seguinte do 7-1. Que o que você espera depois de um 7-1 é recuperação, tipo, vamos dar a vida aqui e tomamos de 3-0, ridículo, sem encostar na bola. E a seleção é bem parecida, cara. Tirando o Daniel Alves, eu não vejo ninguém com perfil, tipo, a torcida tá aqui chiando, eu vou jogar pra caralho. É o contrário, quando a torcida começa a chiar, o time vai sumir. Se não acontecer alguma coisa com o Neymar, ou ele vai, sei lá, vai pedir pra sair porque ele teve que dar depoimento. Falei que o do Brasil ser um dos favoritos é porque é a Copa América. Não, sim, mas eu acho que mesmo sendo Copa América, a chance com o Neymar dentro de campo é menor do que sem ele. Pode até ser que a gente ganhe, mas pra mim, se acontecer alguma coisa com ele, a gente é campeão. Se não acontecer nada com ele, a gente vai acabar caindo. É porque a seleção tem jogadores que tá todo mundo se firmando, né? Não tem ninguém que
bate no peito, acho que exceto o Daniel Alves, que vai bater no peito e falar, e mesmo assim, como a gente falou antes, ele é um questionado aqui no Brasil, que vai bater no peito e vai falar, vambora, isso aqui é a gente, foda-se o Neymar, foda-se quem for, dá em mim que eu resolvo, ou isso mesmo como postura, não digo nem na bola. Não tem, tá todo mundo meio que se firmando, então qualquer abalo, a pessoa fica com medo de entrar naquela queimação junto, ou não, eu tenho que sair com a minha imagem boa para continuar na seleção. Então tem um pouco isso, e a torcida hoje em dia também queima muito, eu acho que isso é futebol nacional em geral. A cobrança é muito maior, as pessoas pegam para Cristo e acabou. Às vezes quebram até talvez jogadores promissores ou uma coisa assim, porque pegam tanto no pé do cara que o cara acaba caindo de rendimento e não consegue recuperar. Então se a gente parar para olhar, acho que a maioria dos jogadores hoje em dia na seleção já teve um momento questionado no seu clube, sabe? Como a gente falou, o Alisson, a gente vive nessa discussão aí de não é um goleiro nível de seleção, não é fora de série, é comum, não é. Só que, o cara fez uma Liga dos Campeões e já vem fazendo alguns anos na Europa, coisa para provar que é um bom goleiro sim, mas mesmo assim vive questionado. Thiago Silva, várias vezes o melhor zagueiro do mundo, e no Brasil ele é visto como um chorão, sabe? O Felipe Coutinho saiu questionado do Vasco, o Vinícius Júnior, o novo Negueba, e fazendo o que faz no Real Madrid, sabe? Então o Jesus, como a gente falou, com os números que tem, é o cara que não faz gol, não tem como ter o Jesus na seleção. Então a visão do público brasileiro, aqui no futebol brasileiro, é mais de querer queimar seus jogadores do que apoiar. E já tendo esse clima a favor com essa situação do Neymar, eu acho que os caras vão sentir muito, sim. Mas aí é uma questão cultural mesmo daqui do país, assim, com a seleção. Assim, não é papo de política, esquerda, direita, essas coisas, não, porque nada a ver falar isso aqui. Mas a gente tem um povo, assim, que sofre com uma porrada de coisa. Aí o alívio dele, que é o futebolzinho, e ver a seleção, e aí ver um bando de Um rapaz criado a vitamina com leite com pera, um rapaz criado a ovo maltino. Até por isso que fica essa marcação em cima mesmo, porque eu comentei, o Neymar sair porque a polícia foi lá, vai afetar o ambiente. Cara, olha a seleção de 94, era uma porrada de maluco canela dura, cara, tinha, 6 jogadores habilidosos naquele time. Que seleção maravilhosa, cara. Duvido que se fosse qualquer viatura pegar o Ricardo Rocha lá dentro, que o Romário ia falar, não vou jogar, tô abalado. Não tem isso, né? Mas aí que tá, é o que eu acabei de falar, é a casca que os outros jogadores tinham. Mesmo sendo bom ou não tecnicamente, eles estavam lá e sabiam o peso da seleção e sabiam o seu peso dentro da seleção. Agora a gente não tem isso. Os jogadores, cada um ali, estão querendo se firmar na seleção. O cara não tem que se importar com o peso dele na seleção, tem que se importar em jogar o jogo dele. Só isso. Só isso que eu peço. Mais nada. Eu não peço nem pra ele jogar bem, cara. Só jogar sério. Já tá bom. Pra começar. Daí pra frente é tudo lucro. E só um dado curioso aqui, a gente pode ter o Guerreiro aí como um dos maiores artilheiros da história da Copa América. Ia ser interessante. Por mais que eu não torça pra isso, mas ia ser interessante. O Guerreiro tem 11 gols e ele só fica atrás do Zizinho do Brasil e do argentino Norberto Mendes, que tem 17 gols. Então se ele fizer 6 aí, ele já iguala. Uma média que ele até já fez, então não é muito difícil não. É o Peru no topo. Ainda mais no grupo do Brasil, né? Tomara que ele só não faça gol no Brasil, mas ele pegando uma Bolívia e uma Venezuela, a chance dele deixar uns golzinhos aí pelo caminho é grande. Eu já falei que o Peru vai passar em primeiro, você não tá me dando razão. Peru tá sempre em primeiro, você não vê o Neymar aí, rapaz? Até o Neymar acha isso. Rapaz. Neymar foi guerreiro ou não foi? Não, guerreiro não. Ali, enfim, deixa pra lá. Guerreiro é uns amigos meus quando bebe, meu filho. O Neymar... Vamos encaminhando agora pro final, pra gente ser bem direto. Primeiro, Brasil campeão, Thiago? Sem Neymar, sim. Vitor? Sim. Baião? Sim. Eu também vou no otimismo, sim. Acredito que não vai deixar escapar essa 5ª vez em casa e ser a primeira seleção sem ganhar. Acho que é mais um peso que talvez entre na conta do Neymar, né? Fora a Copa do Mundo em casa, ser o vexame que foi com ele sendo símbolo, ser a primeira vez que não ganha uma Copa América no Brasil com ele símbolo, é mais um dado negativo também para a carreira dele. Aí eu tenho que defender o menino Ney. É o único com a medalha olímpica, tá? Porque aqui em 50 também um monte de gente passou vergonha. Isso é. E ele não jogou o 7-1. Então, sim. Aí eu tenho que defender ele.
Eu digo porque, em campo ou não, ele é, na hora de lembrar essas gerações, vai ser a seleção do Neymar, né? Sim, claro. Vai- Independente se ele estiver jogando ou não, vai ser a geração dele. E eu tava vendo esses dias também sendo questionado exatamente isso. Qual foi o último momento, o grande momento esportivo do Neymar? Talvez tenha sido a medalha olímpica e a Champions League ainda pelo Barcelona. De lá pra cá já são praticamente 4 anos sem ele ser notícia no mundo do futebol, só sendo notícia na outra coluna. Então isso é pesado pra ele também. Então, pra gente finalizar aqui, pedir pra todo mundo seguir a gente nas redes sociais também, @travedechinelo, tanto no Twitter quanto no Facebook, no Instagram, @travedechinelo_. Então segue a gente lá, foi o nosso primeiro episódio aí de podcast, espero que vocês tenham curtido e vão vir novos aí pra frente. E deixar o Instagram dos nossos colaboradores aqui. Por favor, se vocês quiserem falar o de vocês, fiquem à vontade. Baião. Instagram e Twitter é o mesmo, @BaiãoRafa, Rafa com PH. Se quiser seguir lá, a gente fala um pouco de futebol e um pouco de vida também. Thiago? Pô, o meu é @Thiago_Anjo, também, Instagram e Twitter é a mesma coisa. Segue lá, tem futebol e outras coisas também, de vez em quando. Vitor? Twitter, @Victor_Wari, é WARI, é diferente mesmo. Twitter dá pra encontrar as outras redes, tem o Facebook, tem o Instagram. Por enquanto é tudo muito pessoal, né? Mas no Twitter eu reclamo de bastante coisa, se alguém achar graça, pode seguir lá. Show. E o meu também, eu acabei de notar que eu não falei meu nome até agora. Eu sou o Juan Calheiros, estou falando com vocês aí desde o início. O idealizador aí do Trave de Chinelo. O meu é @CalheirosJuan no Instagram. O Twitter eu confesso que eu não uso muito. Pra gente finalizar, deixar só o nosso palpite. É sempre bom a gente dar aquela cravada no que a gente não sabe. Craque da competição pra vocês. E aí, alguma surpresa ou vocês vão no óbvio? Vai lá, na ordem de novo. Rafael. Eu vou no óbvio, Messi. Sendo campeão ou não, ele vai ser o craque dessa competição. Eu já vou discordar um pouco do meu amigo Baião acho que não sei, deve ter sido a 40ª vez hoje. Brincadeira. A gente começou concordando e depois eu fui só ladeira abaixo. Mas assim que é bom, né? Se todo mundo a gente Mas concordasse, não tinha diálogo. Né? Eu gostaria de... Eu fiz uma pesquisa minuciosa. Foram horas aqui olhando dados. Vocês perceberam que eu trouxe aqui alguns dados sobre alguns jogadores, inclusive. E eu tenho certeza que o destaque vai ser o Keisuke Osako. Osako tá jogando no Sanfrecce. Osako Free, maravilhoso. Tem 19 aninhos, 1,85 m. Osako 1,85 m. É importante essa informação. Pra mim, é certeza de vitória. Por acaso, a camisa que ele joga no Sanfrecce é a 38,88. Vocês já pensam logo no quê? No Osako. Então, vale muito a pena seguir esse jogador aí. É um goleiro muito promissor do Japão. Tenho certeza que ele vai ser o craque pelo menos o craque da galera da Rede Globo. Bom, então até agora nós temos o Messi. Eu não diria que tão óbvio, já que na seleção argentina rola também os questionamentos. No Thiago é o coçando o saco do Japão. E o Vitor, qual é o seu? Cara, eu acredito que o Firmino vai fazer a diferença. Boa. Improvável, eu diria. Mais improvável que o japonês. Ele conquistando a vaga de centroavante direto aí, metendo vários gols, a gente ganhando a Copa América com ele de artilheiro. Olha, eu vou ser mais improvável, talvez, não sei, né? E vou ser patriota. Eu chuto no Richarlison. Eu acho um bom voto. Boa. Eu acho que ele vai ser uma surpresa de um cara que vai chegar pra ficar e fazendo uma boa Copa América, talvez resolvendo jogos aí pra gente. É isso, galera. Vamos finalizando aqui o primeiro podcast Trave de Chinelo. Agradecer a todo mundo aí que ouviu, quem não ouviu, quem parou no meio, não tá escutando isso agora. E pedir pra, mais uma vez, seguir a gente lá nas redes sociais, @Trave de Chinelo, acha a gente, dá as opiniões, podem comentar, pode xingar, discordar, concordar. É sempre bem-vindo. Futebol é isso. Futebol, ninguém concorda com ninguém. Futebol e religião não se discute, mas a gente tenta. Então é isso. Valeu, galera. Valeu. Valeu, galera. Valeu, boa noite. Boa noite. Fiquem aí na paz de Cristo. Busquem também informações sobre o Osako, goleiro do Japão. Saudade que a gente não viveu ainda. Exatamente. Com o Osako, cara, não entendi. Fiquei confuso. Melhor a gente encerrar por aqui. A junção do nome com o time já. Fantasma que faltava, uma cobrança dos pênaltis.